Oi, gente, tudo bem? Eu espero que todos que estão aí assistindo estejam bem. Nós vamos iniciar agora a aula sobre regulação, controle e avaliação no Sistema Único de Saúde. Então, eu vou fazer a projeção aqui da tela, ela já está aparecendo aí para vocês, e vou iniciar a apresentação. Nós vimos na última aula aspectos relacionados ao planejamento no Sistema Único de Saúde. E quando a gente traz o controle, a regulação e a avaliação nesse contexto do Sistema Único de Saúde, é exatamente uma engrenagem do planejamento. Lembre que eu falei sobre a questão dos indicadores epidemiológicos, que as pessoas, né, quando vão assumir a gestão em saúde, precisam conhecer bem os seus indicadores, as suas realidades e as reais necessidades de saúde da população, para que possam pensar em planejar ações, metas, objetivos, diretrizes alinhados com as necessidades de saúde dessa população. E quando a gente fala de regulação, controle e avaliação, nós estamos falando da engrenagem do monitoramento. Onde que a gente consegue alimentar os dados? Onde que a gente consegue realizar a verificação se aquela política pública, daquele programa de saúde que foi implantado, está chegando realmente na ponta? Por meio da avaliação dos dados, o que é isso, né, professora? Isso está relacionado à alimentação dos dados em saúde. Eu falei que existe autorização de internação hospitalar, que deve ser preenchida no sistema. A gente tem os formulários do PEC, né, que é o Prontuário Eletrônico do Cidadão, por meio do eSUS, que é o sistema que capta todas as informações relacionadas ao número de consultas, a qualidade dessas consultas, os indicadores da atenção primária à saúde, os indicadores da média e alta complexidade. Mais especificamente, quando eu falo de controle, avaliação e regulação, eu estou muito mais alinhada às questões relacionadas à média e alta complexidade. Não que eu não tenha nem regulação, nem avaliação, nem controle na PS, mas eu preciso ter muito mais no que mais onera o Sistema Único de Saúde, no que é mais caro para a manutenção do SUS, que está na média e alta complexidade. Então, por vezes, vocês vão falar assim: o teto MAC, eu preciso de recurso MAC. MAC é isso, tá, gente? Média e alta complexidade. Então, vamos conversar um pouquinho agora sobre esses aspectos. O que é, então, a regulação e o controle e avaliação no contexto da atenção à saúde, no contexto do Sistema Único de Saúde? A regulação, controle e avaliação da atenção à saúde dentro do Sistema Único de Saúde constituem funções estratégicas de gestão para garantir o acesso equitativo, lembra lá da equidade, integral, também está relacionado ao princípio doutrinário do Sistema Único de Saúde, e qualificado. O que é qualificado? Levar a qualidade, levar a resolubilidade junto, né? Juntos, esses três, eles organizam, em primeiro lugar, organizam fluxos assistenciais, que a gente chama de regulação, fiscalizam a conformidade das ações, que a gente chama de controle, e medem os resultados, que fazem avaliação e monitoramento, otimizando, então, dessa forma, recursos e atendendo, de fato, às necessidades da população. Aquilo que eu acabei de falar, né, resumidamente para vocês. Então, juntos, eles têm a capacidade e conseguem, né, levar aí esse acesso mais equitativo, mais qualificado, né, com maior qualidade e realmente resolvendo os problemas e as necessidades de saúde da população, além também de pensar aí na integralidade dessas ações e dessa assistência à saúde. Então, eles vão organizar os fluxos assistenciais por meio da regulação, fiscalizar e verificar, né, a conformidade das ações por meio do controle e por meio da avaliação medir os resultados, da avaliação monitoramento. Só para vocês entenderem o quão importante é essa demanda dentro do Sistema Único de Saúde, nós temos dentro do Ministério da Saúde e dentro de praticamente todas as secretarias estaduais, é um setor ou vários setores, tem
secretarias que ela é uma diretoria, tem secretaria que ela é uma coordenação, dependendo da questão hierárquica, da conformidade da hierarquia da secretaria, estou falando nível de estado, tá? Lembre-se disso, especificamente. Não também que nos municípios eu não tenha controle e avaliação, não tenha o setor de auditoria, não tenha o setor de regulação, pelo contrário, eles funcionam e precisam se conversar. Mas, como eu falei, ele impacta mais, com maior robustez, nos recursos, os estados e o Ministério. Então, dentro do Ministério da Saúde, há o Departamento de Regulação Assistencial e Controle, que é conhecido como DRAC. O DRAC, ele é responsável pelo desenvolvimento e sistematização das ações de regulação da atenção. Olha esse nome, sistematização. É tornar sistêmico, trazer isso para um sistema, né? E o sistema não estou falando necessariamente de um sistema eletrônico, tá? É um sistema que envolve as esferas governamentais. Programação de serviços, gestão de sistemas de informação. E aí, em específico, eu estou falando desses sistemas que fazem regulação como um todo. E a avaliação de serviços de saúde. Então, só esse departamento, ele é responsável pelo desenvolvimento desse sistema, de como ele é moldado, de como ele conversa com as 3 esferas de governo, da programação de serviços, programação, carta de serviço, o que se tem de serviços, gestão desses sistemas de informação e avaliação dos serviços de saúde. Esse departamento, ele também gerencia os repasses de recurso de média e alta complexidade, né? O MAC-FAEC. Então, quando a gente fala média e alta complexidade, esses são os códigos, MAC e FAEC, que é o que... E realmente, eles viram códigos de custeio de procedimentos. Então, por exemplo, cadê aqui? Média e alta complexidade. E custeio de centrais de regulação. Então, o DRAC também faz isso. Então, quando a gente fala de custeio, como que eu vou regulamentar, como que eu vou, de fato, associar o custeio a um procedimento, né? Então, se eu tenho um procedimento de média e alta complexidade, vamos pensar num exemplo interessante. Um procedimento cirúrgico. Eu tenho o que a gente chama de tabela SUS. A tabela SUS vai pagar para o seu estado ou para o seu município um valor específico que está dentro daquela tabela. Exemplo. Então, vamos supor que uma cirurgia uma cirurgia simples. Uma cirurgia de vesícula. Então, o seu munícipe, né, o usuário do Sistema Único de Saúde vai lá fazer uma cirurgia de vesícula. Ela, na tabela SUS, ela é R$100. Estou supondo, tá? Nem sei o valor da cirurgia de vesícula, não de cabeça. Eu sabia alguns procedimentos, hoje eu não sei mais. Mas vamos supor que a cirurgia de vesícula, para o SUS, custe R$100. Quando você tem, dentro dos seus municípios e do seu estado, um controle e avaliação muito forte, ou seja, aquela ficha, aquela informação lá na ponta, ela entra adequadamente no sistema, o estado e o município, ele qualifica aqueles dados, então eu vou conseguir passar para o Sistema Único de Saúde, ou seja, passar para dentro desse sistema global e transmitir ao Ministério da Saúde que eu gastei R$100 com aquela cirurgia. Óbvio que os R$100 não dá para fazer a cirurgia, e hoje muitos dos procedimentos da tabela SUS, apesar dela ter ao longo dos anos muito incremento, eles não pagam o procedimento total, né? Então, assim, não, é um valor muito ínfimo à realidade do que realmente seria um custo daquele procedimento. Só para vocês entenderem também, não há esse nivelamento. Mas esses R$100, ele foi contabilizado. E de repasse do montante da média e alta complexidade, o estado ou o município vai receber aqueles R$100, porque ele faturou, ou seja, ele informou, foi verificado, foi qualificado, foi auditado, e ele informou esses R$100 e eu estou faturando, estou colocando parênteses, faturando, é essa palavra, essa expressão, mas o SUS, né, ele, não é que ele se fatura, ele se paga, né? Então, eu preciso pagar, né? Então, eu tenho esse repasse direto daquela, né, ação, que no caso é média e alta complexidade, ou daquele procedimento relacionado diretamente ao que custa a tabela SUS. Mas tem também uma outra questão. Dentro desse sistema,
os estados, com seus municípios, têm liberdade para organizar essa rede de melhor forma. Alguns estados, exemplo do nosso aqui, Rondônia, tem uma dificuldade muito grande com alguns procedimentos por conta das especificidades e das especialidades. O próprio estado ele faz um incremento nessa tabela SUS para que o município, por exemplo, execute e aí faça parceria e consiga trabalhar melhor em rede. Vou dizer aqui alguns serviços que eu lembro que são complementados pelo estado. Os serviços de nefrologia, os serviços de terapia intensiva, os serviços de uma outra tomografias, tinha alguns serviços, inclusive, de diagnóstico por imagem importante, que o Estado ele faz essas parcerias com esses municípios e até o que a gente chama de serviço complementar, que é o setor privado, né? Faz algumas parcerias para garantir que a população tenha aquele acesso e complementa, então, essa tabela SUS, repassando esse valor ao município para que ele faça esse pagamento. Então, essa complexidade ela é gerida dentro de um departamento exclusivo para isso no Ministério da Saúde, e todas as secretarias têm um setor, ou uma diretoria, ou já um órgão, né, uma coordenação, uma organização, essa palavra mais estruturada, porque é um setor muito importante. A gente está falando de fixar esses recursos minimamente no Estado e nos municípios. E qual a importância, então, da regulação e controle e avaliação? Então, a gente viu o que mais ou menos eu já dei vários spoilers aí do que mais ou menos eles já fazem, e a gente precisa falar agora sobre a importância deles, né, para que eles existem. Então, eles garantem, né, que esse sistema funcione e que esses recursos sejam possíveis de ser auditados, monitorados e que realmente cheguem aos estados e municípios, do que eu estou falando para vocês, né? Média e alta complexidade principalmente. Eles são ferramentas essenciais para organizar o acesso e garantir a qualidade dos serviços, otimizam recursos financeiros e ordenam fluxos assistenciais. Então, quando a gente fala de regulação, a gente considera que tem 3 regulações, né? A gente tem a regulação de acesso, que talvez essa seja a mais importante. Eu tenho a regulação assistencial e o acesso é exatamente isso. Eu garanti aquela consulta com o especialista que foi enviada e solicitada via sistema de regulação. Então, se eu trabalho com a equidade, que é dar mais a quem mais precisa, isso também está posto dentro da regulação desse acesso. E dessa forma eu consigo otimizar os recursos. Por exemplo, eu lembro muito bem que um de vocês trouxe um exemplo que esperou uns 3 meses para uma consulta, e essa consulta aconteceu, né? E ainda disse assim, não vou lembrar o nome do aluno, mas ele vai saber que eu estou falando dele. E ele disse bem assim, eu esperei 3 meses, esperei, mas deu certo, eu garanti minha consulta. Com certeza eu demorei esse tempo porque outras pessoas estavam precisando na minha frente. E é exatamente esse o princípio da regulação, principalmente do acesso e da assistência, né? É exatamente esse princípio, é o princípio que está, né, está alinhado com os princípios doutrinários e também há uma questão como é que eu posso dizer, classificação dos riscos daquela pessoa ou não poder esperar ou em detrimento de uma outra que não pode esperar, tá? Auditam serviços e monitoram indicadores para acesso oportuno e equitativo. Já falei disso aqui, então é exatamente essa questão eles são tão importantes porque por meio desses dados e desse sistema que existe, a gente consegue fazer auditoria e monitoramento e garantir que realmente aquele recurso, entenda, não, nesse caso não é necessariamente financeiro, mas principalmente que aquele recurso assistencial, aquele procedimento, aquele exame que aquele paciente e usuário do Sistema Único de Saúde está precisando, de fato, chegue até ele. E eles estão alinhados e conformes à própria Política Nacional de Regulação.
Então, depois eu vou encaminhar para vocês a portaria 28, que regulamenta, né, ela renova, e ela 28 de 2015, ela renova o Programa Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde, e a gente tem a Política Nacional de Regulação, então são 2 documentos que eu vou enviar para vocês fazerem a leitura, também é uma leitura tranquila, apesar da política ser um pouquinho mais robusta, mas essa portaria 28 ela é bem pequenininha, tem umas 2 páginas, tá? Mas é bem interessante, porque eu vou falar aqui um pouquinho mais para frente dos objetivos também do Programa Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde. E quais são os componentes principais da regulação no Sistema Único de Saúde? A regulação, a gente tem, né? A regulação da atenção à saúde, ela garante a assistência adequada, organizando fluxos que são a referência e contra-referência, aquele paciente, aquele usuário que vai da atenção primária à saúde, vai para média e alta complexidade, ou seja, atenção especializada, vai para o ambulatório, por exemplo, de cardiologia. Ela consiga retornar para aquela equipe de saúde da família e consiga, então, fazer aí o seu atendimento dentro dos níveis de complexidade e tendo aí, lembra que eu falei para vocês que existem linhas de cuidado, que são essas linhas que, né, onde o paciente ele consegue se organizar na rede de atenção à saúde com a especificidade daquela patologia ou daquela situação que ele precisa resolver. O controle, ele verifica o cumprimento de normas, padrões de qualidade e contratualizações, monitorando a produção de serviços e o uso físico-financeiro dos recursos. É muito interessante a gente entender, porque quando a gente fala que o serviço privado no Sistema Único de Saúde é complementar. Complementar quando? Quando o SUS não consegue dar conta, o próprio SUS pode complementar com a contratualização de um serviço privado para qualquer atividade, principalmente as mais complexas e específicas. Dei a vocês alguns exemplos. Internação de unidade de terapia intensiva, procedimentos de alta complexidade, como cirurgias muito específicas. A gente tem também as redes de nefrologia, por exemplo, que é o paciente que faz diálise. A gente tem essa questão de exames de alta complexidade, ressonância magnética. Às vezes fica muito caro para o SUS manter, por exemplo, um equipamento como ressonância magnética. Muitas vezes os municípios não possuem tomógrafos ou um aparelho de ressonância, e aí eles se organizam entre eles em polos regionais de saúde para garantir ali que tenha 10 fichas de atendimento para esse exame, junto àquele outro município que tem mais dispositivos de saúde, inclusive mais complexos, como o hospital municipal, enfim. E é assim que a rede se organiza. Mas por que eu estou falando dessa rede no controle? Se eu sou o SUS, eu tenho um serviço privado contratualizado para determinado procedimento, determinado processo de saúde, né? Como esses que eu coloquei, tipo uma UTI. Então, vamos supor, eu no estado, hoje eu tenho poucas UTIs pediátricas, mas os órgãos de controle, como todos, vão se perguntar, mas por que tem pouco UTI pediátrica? Porque eu tenho pouco neonatologista, eu tenho pouco pediatra intensivista, eu tenho pouco profissional especializado naquela área, naquela matéria, e pouco recurso para gerir no que é, né, a complexidade de uma UTI pediátrica, uma UTI neonatal. E aí eu vou contratualizar um serviço. Então eu vou lá, olha o hospital, o SUS aqui não está dando conta, eu tenho 10 leitos de UTI, mas tem 13 pacientes precisando desses cuidados intensivos. Eu, SUS, não posso negar atendimento, então tem que ir lá pagar e aí faz a contratualização desse serviço complementar, né, privado. Vocês acham mesmo que o controle do SUS só controla o que é do SUS necessariamente público? Não. Então, o controle também ele vem muito veementemente, com muita força, tá, gente? Eu tô falando força técnica, de olhar para aquele serviço que ele contratou e verificar a produção, se aquela produção foi qualitativa, se existe, se foi feito, como foi feito, que recurso usou, para poder pagar. Então, o controle também faz o monitoramento e a avaliação
dos serviços contratualizados, quando a gente chama aí serviços complementares ou privados, tá? Mas lembrando que o serviço privado no SUS é complementar e ele tem muitos regramentos específicos. A gente precisa ter muito cuidado nessas contratações. Avaliação. Já na avaliação, ela vai analisar o impacto, a resolutividade e a qualidade das ações de saúde, utilizando dados de sistema como o CIA-SUS ou SIG-SUS. O CIA-SUS vai ver é o Sistema de Informação Ambulatorial, e o SIG, né, o CIE-SUS, que é SIH, o Sistema de Informação Hospitalar, tá? Então, é onde eu vou extrair os dados de consulta, de procedimento, quantas consultas foram realizadas, quantos curativos foram realizados, quantas cirurgias foram realizadas, quantas internações foram realizadas. É por meio desses sistemas que eu consigo fazer a avaliação, principalmente, da média e alta complexidade. Quais são, então, as funcionalidades técnicas da regulação? A regulação, ela faz, né, gente? A gestão de filas, a regulação assistencial, a avaliação de serviços e a gente tem um componente importante que tudo isso dentro da rede de atenção à saúde. Quando a gente fala da gestão de filas, a gente tem que pensar na ordenação do acesso com critérios de priorização para consultas, exames e cirurgias. Lembra do exemplo lá que vocês deram em aula? Exatamente isso. A regulação assistencial e de acesso, ela faz a organização, a ordenação, a qualificação dessa lista. Por que que o José, ele precisa, para o mesmo procedimento, apesar de ter sido marcado depois do João, ser primeiro? Porque ele é um idoso, porque ele tem uma agravante, ele tem uma comorbidade que agrava e ele precisa desse exame antes do senhor José. Então, o senhor João passa na frente. E é exatamente essa organização que a gente faz na gestão de filas. Quem qualifica isso? Um profissional de saúde, tá? Então, quem vai dar a sua posição na fila, quem vai regular a posição na fila, quem vai fazer isso é um profissional de saúde. Geralmente, dependendo da especialidade, médico, enfermeiro, que faz essa organização. Algumas consultas específicas, só os médicos, consultas, exames, enfim, só o médico que pode fazer gestão da fila. Regulação assistencial. É a aplicação de protocolos clínicos para definir necessidade e local correto de atendimento. Tudo isso não é vozes da cabeça desses profissionais ou o que eles acham, não. Isso é guiado protocolos de classificação de risco, adequadas às informações que foram passadas para ele, por meio, né, da regulação. Nesse contexto, a gente tem a avaliação de serviços. O que a avaliação de serviços faz? A verificação da conformidade entre o contratado e o realizado, com auditoria de produção e custo. Você fala assim, professora, mas o SUS não pode se contratar enquanto SUS. Pode. Se o Estado fiz uma parceria com o município para desafogar para aquele município, por exemplo, o Estado de Rondônia fez uma parceria na Macro 2, o Estado de Rondônia é dividido por meio do Plano Diretor de Regionalização em duas macro-regiões. Macro 1, Porto Velho, os municípios próximos, e vai até ali de Paraná. De Paraná para lá, Macro 2, especificamente para o polo estadual da Macro 1. O polo estadual é Porto Velho, mas o polo da Macro 1 é Porto Velho e o da Macro 2, Cacoal. E eles são divididos dessa forma para facilitar todo andamento, né? Só um minuto. Todo o andamento desse acesso, né? E aí, quando a gente fala que o Estado ele pode, como é que se diz, fazer uma parceria com o município, então olhe lá para o município de Vilhena. O município de Vilhena é o município do Cone Sul, é um dos municípios mais afastados de Porto Velho, demora cerca aí de 10 a 12 horas de viagem para chegar em Vilhena, dependendo do transporte e do dia ali da BR. E aí,
eu tô lá em Vilhena. Lá em Vilhena tem Colorado, Chupinguaia, tem Colorado, tem municípios ali ao redor de Vilhena, lá no Cone Sul, e eu, quanto Estado, posso fazer pagamentos para o município de Vilhena para reduzir a minha fila, porque eles têm um dispositivo de saúde que vão garantir, por exemplo, eles têm lá uma ressonância magnética. E eu, Estado, preciso garantir o acesso à ressonância magnética a todos os usuários do sistema que estão precisando daquele atendimento, daquele exame. Então, eu posso contratualizar, ou seja, contratar o município para que faça aí esses exames pelo Estado. Ou seja, eu vou pagar para o município fazer aquele exame pelo Estado. E aí, eu tenho que fazer o que com isso? Eu tenho que olhar a produção, tenho que verificar os custos, de que forma, como foi feito, assim como se faz com o serviço privado. E não é só isso. Quando a gente fala de avaliação de serviços, ou a gente está falando também da auditoria, a auditoria também é para os serviços do próprio Estado. Então, mas o Estado se audita? Sim, olhando produção, olhando quantitativo, olhando qualidade daquele procedimento, fazendo avaliação em loco das unidades e devolvendo isso por meio de relatórios para os gestores, para que eles saibam onde eles possam melhorar, né? Onde eles podem evoluir e deem aí a oportunidade de verificar onde estão as oportunidades de melhoria. E quando a gente fala de rede de atenção à saúde nesse contexto da regulação, a gente tem que lembrar que a rede aqui, né, reordena e ordena esse cuidado. Então, ela articula a atenção primária como ordenadora do cuidado, ou seja, como primeiro acesso desse sistema, ela que vai fazer as demandas e a atenção primária que vai conectar a atenção especializada. Então, quando a gente fala assim, olha, tem que primeiro passar na unidade para pegar uma ficha de regulação, conseguir uma consulta com o especialista. Isso é para organizar o sistema. Isso para que a população e os usuários entendam que é por meio da atenção primária à saúde, através das unidades básicas de saúde, unidade de saúde da família, que é a porta de entrada desse sistema. É lá que a gente tem que sempre voltar e retornar na contra-referência. Referência quando eu encaminho esse usuário dentro do sistema, contra-referência quando ele volta. E qual o conceito, então, de regulação no SUS? A gente diz que a regulação é um conjunto de ações essenciais de gestão do SUS para garantir que o cidadão receba assistência adequada, envolve aspectos gerenciais, administrativos, tecnológicos e clínicos para assegurar acesso equitativo e ordenado por meio de normas, leis e diretrizes. Ela é um conceito bem ampliado, né? Esse conceito que eu trouxe aqui para vocês é o conceito trabalhado pelo próprio Ministério da Saúde e consta na própria Política Nacional de Atenção, ou a política, estou tentando lembrar da Política Nacional de Avaliação do Sistema Único de Saúde, mas a própria política de regulação, ela traz esse conceito também. Ela é esse conjunto de aspectos de gestão em que a gente vai realmente garantir o cidadão o acesso adequado à necessidade de saúde dele, ou a necessidade ou problema, né? E aí, ou a especificidade que ele esteja necessitando. E para isso, gente, quando a gente fala de regulação, eu estou falando de legislação, estou falando de garantir esse acesso, estou falando de leis, estou falando de normas, eu estou falando de um sistema, tá? Tem essa visão bem ampliada. E quais são, então, os objetivos da regulação? Garantir o acesso integral, equânime e resolutivo no tempo certo às ações e serviços de saúde. Então, eu preciso, por meio da regulação, garantir esse acesso. Mas ele não tem que ser só garantido o acesso, né? Saiu uma pesquisa, não vou lembrar o ano, mas não é tão longínqua, acho que de 2022, 2023, sobre... Não, acho que foi antes da pandemia. Acho que foi 2019 ou 2020. Eu não vou me recordar. Mas essa pesquisa foi bem ampla, teve uma amostral muito grande, muitas pessoas participaram e basicamente questionaram os usuários do SUS sobre isso. O que você acha do SUS? Aí ele vai dizer se é bom ou ruim e perguntou assim, quando você acessou o SUS?
Você foi atendido? 80% disseram que sim. Eu estou falando de qualidade. Não que esse atendimento teve a qualidade muito boa ou muito ruim, né? Porque teve alguns percalços na qualificação desse atendimento. Mas eu estou falando que em 80% dos casos, eu não. A pesquisa está falando que em 80% dos casos, o SUS resolve o nosso problema. Se é o acesso, se você foi atendido, ele está resolvendo sua necessidade, seu problema de saúde. Só que, vejam bem, eu não preciso e eu não posso garantir somente o acesso. Esse acesso ele tem que ser equitativo, tem que dar mais a quem mais precisa, ele tem que ser resolutivo, ele tem que ser no tempo certo, ele tem que ter qualidade. E quando a gente fala de regulação, a gente está falando de todos esses aspectos, não só o aspecto do acesso em si, mas o aspecto de que como esse acesso chega até o usuário. Então, quando a gente tem um controle, uma avaliação muito forte, uma auditoria interna muito forte, uma secretaria que esse setor, Secretaria Municipal de Saúde ou Secretaria Estadual de Saúde, que esse setor ele tem muita gente técnica e comprometida, as coisas melhoram muito. Geralmente, quem trabalha no controle e na avaliação, incluindo aí a auditoria como componente, como mecanismo, né, de controle e avaliação, quando se faz muito bem esse monitoramento, geralmente as secretarias elas triplicam, quadruplicam o valor de arrecadação de repasse do Sistema Único de Saúde. É muito interessante. Um dos objetivos da regulação, organizar fluxos assistenciais e processos de trabalho integrado, tem que sempre trabalhar em rede, sempre em conjunto, né, e para esse trabalho ser suficiente. Baseado em linhas de cuidado, que eu falei para vocês. Então, a gente pode pensar na linha de cuidado de urgência e emergência, na linha de cuidado de saúde da mulher, na linha de cuidado de saúde da criança. Então, todos esses são as linhas prioritárias e a gente trabalha as políticas estaduais, as políticas municipais em conjunto. Utilizar de forma eficiente os recursos disponíveis, eu preciso otimizar esses recursos para garantir esse acesso. Promover equidade no acesso, acabamos de falar disso, e reduzir desigualdades regionais, principalmente na atenção especializada, que foi o exemplo que eu dei. Geralmente a região norte, geralmente os nossos municípios têm muito mais dificuldade em relação à regulação por conta principalmente das especialidades. E aí vem a regulação de sistemas de saúde. Quando a gente fala de regulação de sistemas de saúde, a gente está falando da elaboração de atos normativos pelos gestores do SUS, das agências reguladoras. Então, quando eu falo agência reguladora, estou falando, por exemplo, da Anvisa. Por que a Anvisa tem a ver com a regulação? Porque se ela aprova um novo procedimento, um novo processo, um novo mecanismo, um novo protocolo, uma nova assistência específica para uma doença, isso vai gerar impacto na minha regulação. Então, ele também tem que estar alinhado nesse contexto. Planejamento e financiamento do SUS conforme regionalização. Então, quando a gente pensa no sistema, lembra que eu falei da regionalização, desse plano diretor de regionalização que o Estado possui, que ele é dividido nessas duas macro-regiões, em 7 polos regionais. Eu dei exemplo aqui, mas os outros estados são divididos de formas semelhantes, mas depende muito do número de municípios, enfim, da quantidade de população, enfim. Isso são questões que precisam ser avaliadas. E a gente tem muitas especificidades loco-regionais, né, no estado de Rondônia. A gente tem uma extensão territorial gigantesca, do exemplo de Vilhena, um município que é 12 horas da capital. Nós temos muitas realidades dentro do nosso território, nós temos povos indígenas, povos da floresta, povos da área rural, povos da área ribeirinha, nós temos quilombolas, nós temos uma região de fronteira muito grande, nós temos, deixa eu pensar o que mais, nós vivemos no contexto amazônico, isso tudo influencia nesse sistema de saúde que a gente tem aqui no estado e na regulação do acesso. Mas ele precisa estar muito alinhado ao planejamento e financiamento, pois a gente só consegue avançar quando isso está realmente articulado.
Fiscalização e aplicação de controle no setor saúde, incluindo a saúde suplementar, saúde privada, né? E aí, só que em específico a questão suplementar, nesse contexto, sempre fiscalizar, né, e ter aí a aplicação de fato de direito desse monitoramento e dessas auditorias que são feitas. Vigilância em saúde, mecanismos de participação social e transparência, a gente já falou muito disso, foi por meio e através do controle social que o SUS, né, conseguiu forças para ser pactuado e visto, e hoje, né, funcionar do jeito que funciona. Diretrizes para programação das ações e serviços, avaliação de tecnologias. Então, a gente também tem que estar alinhado, né, às questões tecnológicas e aos avanços e ao gerenciamento dos sistemas de informação, que por vezes são muito ruins, não são tão intuitivos, é difícil para o profissional preencher, é difícil para o usuário entender que ele precisa passar as informações adequadas, enfim. As unidades carecem, sofrem com o tal da unificação agora dos dados por meio do prontuário eletrônico do cidadão, isso tem até diminuído, mas ainda há muito a se buscar em relação à questão das tecnologias. E não é só isso, né? A gente está falando de tecnologia, tem vários tipos de tecnologia, não só tecnologia relacionada a sistemas de informação. Mas esse, quando o assunto é regulação, pega muito. Definição das macrodiretrizes para a regulação da atenção à saúde. Então, quando a gente fala da política, a gente já pode considerar que isso foi um grande avanço e passo. A própria reformulação do Programa Nacional de Avaliação do Sistema de Saúde também foi uma proposta importante e interessante, mas a gente tem que pensar nisso no contexto macro. Então, quando a gente fala da regulação da atenção à saúde, a gente está falando de quê? Programação de ações e serviços de saúde com base nas necessidades da população. Olhar para os meus indicadores epidemiológicos, meus dados de mortalidade e morbidade. Morbidade são as doenças. Olhar meu número de doenças, meu número de mortes e entender como que está a minha situação de saúde. Onde que eu preciso investir mais? Eu preciso fazer essa avaliação. Contratação de serviços complementares e contratualização de estabelecimentos de saúde vinculados ao SUS. Não é nenhuma novidade, todos sabem que o SUS precisa de complementaridade. A gente não vai conseguir, infelizmente, eu acho que nenhum estado, eu vou falar eu acho, porque para ter certeza precisa ter pesquisado, mas eu consigo ter certeza de que 90% dos estados utilizam da contratualização e de contratações complementares para tocarem o sistema de saúde e realmente garantirem um acesso à população. Até porque a população é muito grande, o SUS tem muitas realidades, né? Inclusive em torno de sua complexidade. Por exemplo, tem cirurgia que só se realiza, um tipo de cirurgia que só se realiza no Brasil, em determinado hospital, que é privado, que é por um determinado médico, que só ele faz essa cirurgia. Então, assim, a gente está falando dessas situações. Então, por isso, muito provavelmente nenhum estado existe, né, consegue ofertar todos os serviços que a população dele precisa com serviços 100% públicos. E para isso, a gente tem essas contratualizações e contratos que podem servir aí e complementar esse sistema. Mas eles funcionam dentro da lógica da rede e dentro da lógica da rede daquela linha de cuidado. Se, por exemplo, uma consulta com um especialista vai ser referenciado pela unidade, dentro do SUS funciona assim, dentro do público funciona assim. Se eu for contratualizar uma clínica para me ofertar a mesma consulta, ela tem que funcionar na mesma lógica. Eu não posso tirar, isso aqui não vai ser regulado pela regulação, vamos supor. Não tem como, não existe isso. Tá? E isso inclusive, é crime. Então, calma aí, deixa eu dar um exemplo melhor. Vamos pensar que eu, Estado, contratei um hospital de oftalmologia para fazer cirurgias oftalmológicas. Se eu fosse fazer cirurgia oftalmológica dentro da minha rede, ou seja, que seria no hospital de base, eu precisaria ir na unidade básica de saúde,
fazer uma consulta com o clínico encaminhar para o oftalmologista, eu ir na consulta do especialista na POC, o oftalmologista da POC indicar a cirurgia, e aí eu iria para o hospital de base fazer cirurgia. Esse seria o meu passeio na rede, ou seja, eu como usuário iria andar dessa forma na rede para conseguir a minha cirurgia. Se eu vou contratar um serviço para fazer cirurgia, ele entra na mesma ótica do hospital de base. Então, eu vou lá na regulação, vou lá na unidade, vou lá fazer minha consulta com o clínico, que me encaminhou para o oftalmologista, já vou para o oftalmologista da POC. Da POC ele diz que eu vou fazer cirurgia. E aí eu vou sair de lá com um papelzinho, vou lá na regulação, e a regulação me regula para aquele hospital que o Estado contratou. Não existe falar assim, passa aqui a ficha. Não existe. Isso é crime. De você ofertar cirurgia ou vaga fora da regulação estadual ou fora da regulação daquele município. É estadual em todos os municípios, mas pode ser que tenha um procedimento que o município mesmo regule. Então, é nesse contexto que eu vou conseguir aí fazer essa adequação à minha rede de atenção à saúde desses serviços que são contratados ou contratualizados ou até conveniados. Habilitação para prestação de serviços de saúde conforme normas do Sistema Único de Saúde. Então, a regulação da atenção à saúde também trabalha com habilitação para que aquele serviço realmente, para dizer assim, o meu setor que vai habilitar aquele serviço da secretaria, eu quero contratar esse hospital. Eu quero não, preciso, porque não vou, né, voz na cabeça do gestor, né, gente? Ele fez mapeamento, apresentou os dados para vocês, que a população precisa de tantas cirurgias de catarata e eu não tenho condições de ofertar na minha rede pública. Eu ia demorar 10 anos para operar, esse povo todo está na fila, fora os outros, povo todo que vai entrar, não tem como. Então, o gestor ele tem aquele diagnóstico, né, da sua situação de saúde. Então, ele vai precisar habilitar esse serviço. Esse serviço para habilitar tem uma portaria específica do Sistema Único de Saúde para hospitais de oftalmologia, os serviços de auditoria, avaliação, controle, monitoramento da secretaria vai lá em loco e vai preencher os dados para habilitar, e dependendo do que for habilitado, até vai para o Ministério da Saúde, tá? Tudo vai como informação, mas dependendo do que for habilitado, vai para o Ministério dá o aval, ou até o Ministério vir um técnico ou dois, dependendo da especialidade e da especificidade desse serviço, ele vem em loco, os técnicos do Ministério, fazer habilitação junto daquele estado, daquele município. Então, assim, a habilitação é para regular essa atenção, para que eu garanta, né, que, de fato, aquele serviço pode ser contratualizado pelo SUS, porque ele tem um padrão de qualidade adequado. O monitoramento, controle e avaliação do serviço de saúde para conformidade e produção de informações estratégicas. Eu já falei muito disso. Alimentação e utilização adequada de sistemas de informação sobre cadastro, produção e acesso, que é muito importante. Então, você como usuário, por favor, a partir de hoje, sempre passe as informações adequadas e as informações corretas para os seus profissionais de saúde, de sua confiança, principalmente quando vocês forem no Sistema Único de Saúde, porque isso é muito importante para garantir que esses dados, né, sejam fidedignos e fiéis e que se consiga faturar aquele procedimento adequadamente, conforme você utilizou. Definição das macro-diretrizes para a regulação do acesso. Então, eu preciso ter essas macro-diretrizes bem definidas e isso também trabalhado dentro dos estados. E quando a gente fala, então, da regulação assistencial, ela organiza, acompanha e controla o acesso dos usuários às ações de serviços de saúde, visando promover o cuidado adequado no tempo certo, de forma equânime e justa. Ele funciona como um guarda de trânsito, para que o sistema de saúde siga aí organizado, né, por meio de um fluxo conforme a gravidade dos casos prioritários. A gente já falou disso, o exemplo que eu dei. O profissional de saúde vai fazer, você entrou com seu pedido de consulta oftalmológica, eu sou um profissional de saúde, eu vou te regular e vou falar assim, a Rosa, a Rosa tem tantos anos, não tem comorbidade, tanto tempo, ela vai
ser regulada. Aí no momento que for regulada, eu já tenho o número dessa minha fila e eu já sei a minha ficha ali, o meu atendimento, e já gera uma data para eu ir nesse especialista. Então, isso quem faz é um profissional médico para alguns procedimentos, tá? Alguns, às vezes, não tem fila, a marcação da consulta é muito simples, muito tranquila, enfim, depende também do que o usuário está precisando, né? Mas aí, professora, para eu garantir um acesso à regulação, quais são as ações que são precisas, né? Análise de informação sobre as necessidades de demanda e oferta. Qual a minha demanda e qual a minha oferta? Porque isso gera um gargalo. Se eu tenho muito mais demanda do que oferta, eu tenho uma fila muito grande. Se eu tenho muito mais oferta do que demanda, eu tenho uma fila, eu não tenho fila. Então, essa é a engrenagem do acesso da regulação em específico, né? Geralmente é feito pelo CISREG, que é o Sistema de Regulação Nacional, mas os estados também têm sistemas próprios de regulação. Um exemplo para. Não que não vá para o CISREG, tá, gente? Isso principalmente quando são os especialistas, porque isso gera também. Tudo passa pelo CISREG, porque gera faturamento. Mas tem, por exemplo, o estado que regula muito bem a questão de leitos, né? Tem tipos de procedimentos que são regulados, a exemplo dos leitos, de uma maneira muito mais ágil, por conta da gravidade desses pacientes, tá? Desses usuários. Qualificação da demanda e utilização racional de oferta pela atenção primária. Então, vamos supor, gente, o que eu acho muito importante que vocês tomem consciência e que eu fico muito triste quando eu encontro profissionais que não têm essa noção de que a gente precisa racionalizar os recursos do Sistema Único de Saúde e não usá-los em discrepância, porque senão vai faltar, gente, né? É o nosso recurso também. Vou dar um exemplo. Aí você fala assim, eu tô com uma dor no pé, uma dor no pé, uma dor no pé, vou lá na minha unidade pegar um encaminhamento para ortopedista. A primeira coisa que eu penso, você é profissional de saúde? Você sabe por que essa dor no pé está acontecendo? Às vezes não tem conexão nenhuma com ortopedia, nenhuma. Às vezes é uma coisa totalmente clínica. E aí você aí você vai lá, insiste para o profissional de saúde, chega para o médico, para a enfermeira, eu preciso muito de uma consulta com ortopedista, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê? Aí você foi para o ortopedista, fez sei lá, um raio-x, uma ressonância, uma tomografia, fez um exame de imagem, o ortopedista olhou para você e falou que você não tinha nada da ortopedia, que o que você tinha era da reumatologia. E nem sequer deu oportunidade para o profissional de saúde fazer um exame, fazer uma clínica, solicitar exames específicos. Só para vocês entenderem o quão a gente é, às vezes, insistente em utilizar de forma inadequada esses recursos. Por isso também que a regulação do acesso pensa na utilização racional dos recursos, principalmente pela atenção básica. Elaboração e implementação de protocolos clínicos de acesso com critérios de encaminhamento. Então, para cada bloco patológico, para cada patologia, tem protocolos específicos de regulação. Gestão compartilhada de listas e tempos de espera com monitoramento e transparência. Vocês podem entrar nos portais do Tribunal de Contas dos Estados, a maioria já tem acesso direto à regulação. E a fila, tá? Muitas filas já são possíveis de serem acompanhadas em tempo real. Estabelecimento de referências entre unidades e dos diferentes níveis de atenção. Lembra? Atenção primária à saúde, a média e alta complexidade. Eu ter aí esse fluxo de referência e contra-referência bem definido e bem estabelecido. E também o gerenciamento de recursos assistenciais e organização de fluxo de acesso às ações de serviços de saúde. Organizar os fluxos para garantir que essa minha população, que esses meus usuários do sistema tenham acesso ao que eles realmente necessitam. E aí, quando a gente fala do controle e avaliação, a gente fala ele com mais ênfase na média e alta complexidade, como eu já falei para vocês. Então, o controle e avaliação são processos inerentes à gestão, voltados para aspectos quantitativos e qualitativos, físicos e financeiros das políticas de saúde.
Então, o Ministério da Saúde monitora as políticas de financiamento, incentivos, habilitação e regulação, utilizando dados dos sistemas de informação do SUS para o MAC, para a média e alta complexidade. E quais são os objetivos do Programa Nacional de Avaliação do Serviço de Saúde? Eita, quase não sabe. De avaliação de serviços de saúde. Tem a portaria 28 de 2015, que ela traz lá os objetivos, mas são incentivar a cultura avaliativa dos gestores e dos estabelecimentos de saúde, instrumentos de apoio à gestão do SUS e produção de conhecimento qualificado da rede de serviços, é quando eles vem logo, o Ministério apresenta os técnicos, as ferramentas, para realmente fazer essa avaliação e esse monitoramento adequadamente, ou seja, auditar esses serviços, auditar o quantitativo de consultas, de exames, de procedimentos, alinhados com a qualidade, irem logo ter noção que esses dispositivos precisam ser regulados, e assim como eu falei para vocês, incluindo as próprias unidades, os próprios hospitais. Implementar padrões de conformidade e incorporar indicadores de produção para avaliação. Então, tem que ter indicador de produção, tem que ter indicador. Lembra que eu falei para vocês que a gente não trabalha mais hoje na saúde sem dados? Aferir a satisfação dos usuários e conhecer condições de trabalho dos profissionais. Então, eu só conheço isso quando a auditoria e a avaliação vão lá em loco fazer esse controle. Identificar oportunidades de melhoria, observar experiências exitosas. Eu posso estar vendo outros estados, outros municípios da minha região que deram certo com determinado processo, assistência, procedimento, e trazer isso para a minha gestão como um exemplo interessante. Eu não preciso sofrer o que o outro estado, que outro município sofreu, só posso pegar a ideia e já trabalhar ela de maneira mais pronta. E é para isso que serve o tal do benchmark, que o povo fala muito aqui na administração. Mas é basicamente isso. Quando vocês forem nesses eventos, nesses congressos, até aqui mesmo, locais, é muito importante que vocês interajam com as pessoas, que vocês conversem, porque elas carregam muitas experiências. Às vezes um gargalo seu aqui já foi sanado em um outro local, e isso contribui muito para você aplicar essas experiências exitosas, né? Disponibilizar os resultados para conhecimento público. Dado não é seu. Né? As pessoas têm muita mania de se apegar às coisas, aos dados, mas ele é público, e quanto mais a gente torna público as nossas avaliações dos serviços, isso traz um impacto muito positivo para a população. E quais são as dimensões que são avaliadas pelo Programa Nacional de Avaliação do Sistema de Saúde? Estrutura dos estabelecimentos de atenção especializada, ambulatorial e hospitalar, estrutura mesmo, estrutura predial, está dentro das normas da RDC 50, está estabelecido com fluxos, está adequado às outras RDCs, processos de trabalho e sua eficiência. Ah tá, você falou que faz 30 cirurgias, mas eu fiz uma avaliação aqui no mesmo tempo, com os mesmos profissionais, você consegue fazer 50. Ou diferente, você colocou aqui na produção que fez 30, mas eu fiz uma avaliação aqui do tempo que você está gastando com uma, os recursos que você está gastando, você não fez nem 10. O que aconteceu com os outros 20 pacientes? Então, isso é um processo de trabalho que pode ser observado. Resultados relacionados ao risco e à segurança do paciente. Então, a gente tem RDC específica, portaria específica para a segurança do paciente no Brasil desde 2013, RDC 36 e a portaria 529, ambas de 2013, tratam da segurança do paciente, outro tema que eu adoro, e muito alinhado também essa questão da avaliação e a satisfação dos usuários em relação àquele atendimento recebido. Gente, é muito importante que, se vocês trabalham em alguma unidade, ou que se vocês forem trabalhar em alguma gestão de uma unidade específica, ou de uma gestão do serviço de saúde, lembrem sempre de fazer pesquisa de satisfação dos usuários. Faz uma diferença enorme e te apresenta vários gargalos e você consegue trabalhar muito bem as oportunidades de melhoria em cima deles. Então, os sistemas de informação do SUS, quais são esses sistemas de informação que apoiam? O que apoiam? Que dão base, dão dados, dão suporte a tudo isso que a gente já viu aqui sobre regulação, controle e avaliação. A gente tem o CMD, que é o Conjunto Mínimo de Dados,
ele é muito importante para o planejamento e programação das ações em saúde. Então, tudo isso aqui vai ficar com vocês podem depois estarem pesquisando, tá? Olhando lá os sistemas, a maioria deles tem acesso ao cidadão, vocês conseguem lá pelo menos rodar um pouquinho nas páginas deles, tá? O CNES, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, tem todos os estabelecimentos lá, você consegue pesquisar pelo nome daquela unidade, você consegue ver quais as equipes estão cadastradas, o que elas têm como carta de serviço, ou seja, o que elas de fato conseguem executar, tudo está no CNES. Vocês podem entrar CNES, colocar CNES no Google, digitar o nome de uma unidade mais próxima da residência de vocês, e ela vai estar lá cadastrada, e vocês vão saber quantas equipes, quantos profissionais, quais são os procedimentos principais que ela realiza. O SIGTAP, que é o Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos do SUS. Então, é um sistema que todos os estados, todos os municípios que trabalham com essa área conhecem, tá? É literalmente a tabela de procedimentos do SUS e ela tem uma atualização muito cíclica, né? Ela é sempre atualizada, então sempre tem que estar olhando para o SIGTAP. O CIA, que é o Sistema de Informações Ambulatoriais, a gente já falou desse, ele traz os dados ambulatoriais, número de consultas, procedimentos ambulatoriais de menor impacto, enfim, a gente consegue ter esses dados. O SI, né, Sistema de Informação Hospitalar, traz os dados hospitalares. E o SISREG, então, que é o Sistema Nacional de Regulação. Então, também, aquela sua consulta que passou lá na Unidade Básica de Saúde, ela está no SISREG, que é no Sistema Nacional de Regulação, e isso gera dado, isso gera faturamento, isso gera o olhar do Ministério e dessa rede, né, para o município, para o Estado e para a produção local. Bom, basicamente o que eu tinha para falar para vocês sobre regulação, controle e avaliação era isso. Eu espero que vocês tenham aí muita curiosidade de buscar, né, ler sobre a regulação, ler sobre a avaliação um pouco mais, para entender, olhar esses sistemas, entrar no site do CNES, dar uma passeada, olhar o estado, por exemplo, que vocês moram, né? Aqui em Rondônia, vocês podem olhar lá no portal Transparência, se tem. No portal Transparência hoje já tem, por exemplo, as escalas dos profissionais de saúde, tem muita informação relacionada à gestão à saúde que tem o acesso facilitado ao cidadão. Não é facilitado, não. Acesso ao cidadão, porque é direito nosso saber onde, como e de que maneira os nossos impostos estão sendo investidos, principalmente para garantir, né, os nossos direitos e o nosso acesso à rede de atenção à saúde, ao Sistema Único de Saúde. Espero que vocês façam a leitura do material que eu estou deixando e tenham todos aí, então, uma boa semana. Façam as atividades propostas, por favor, tá? Eu estou tentando acompanhar lá a sala virtual, tem ficado muito legal e acho que esse módulo está sendo bem interessante, tá bom? Muito obrigada, gente. Um abraço. Até nossa próxima semana, nossa última aula síncrona. E a nossa avaliação final depois do curso vai ficar por lá, tá? Beijo para vocês. Tchau, tchau.